Castelos de areia, poder e glória. O nosso tema, Castelo de Areia, essa série estamos tratando as últimas semanas. Nós já ouvimos falar sobre dinheiro, fama, sucesso e alguns outros temas. E hoje à noite o tema é poder e glória. Certamente já foi dito, esses castelinhos de areia normalmente são a alegria do pai e da mãe, né? Normalmente dos pais, que vão lá e fazem aquele castelinho, a criança não está mais nem aí para isso. E cedo ou tarde, alguém vem e dá um chute. Talvez o irmão mais velho, talvez o próprio pai, se joga em cima, dá um pulo em cima. Ou mais cedo ou mais tarde, a própria lei da natureza, a água se encarrega de lavar. E dia seguinte, simplesmente, aquilo parece que não tinha nada ali, aonde tinha aquele castelo. Interessante essa comparação para descrever algumas coisas das quais, na verdade, nós corremos atrás e precisamos, mas dependendo de um bem, se transforma num ídolo. Pouco antes que a Europa mergulhou na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45, o historiador chamado Johann Huizinga, ele escreveu: vivemos em um mundo possuído, e nós sabemos disso. Algo vinha tomando a opinião das pessoas, os governantes das nações, na iminência dessa guerra, que tinha uma conotação insana. 2 décadas antes, a Alemanha ela havia perdido a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Aquela guerra começou com uma coisa meio tosca. Foi um assassinato, que não é uma coisa tosca, mas a partir disso, algumas forças da Europa foram acontecendo e no final aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E a rapaziada saía de suas casas, jogava beijinho e tchau, daqui a 3, 4 semanas estamos de volta, e essa guerra levou 4 anos. E ela matou 6, 7 milhões de pessoas. Os alemães haviam perdido, agora eles carregaram dentro de si uma humilhação e estavam processando ela para se refazer. Aí surgiu um cara chamado Hitler, que começou a valorizar essa motivação do povo alemão. Foi lá que surgiu a marca Volkswagen, foi lá que surgiram as autoestradas, feitas com blocos de concreto de até 80 centímetros. Impressionante, essas estradas hoje ainda são perfeitas. E muita coisa aconteceu em termos sociais. A Alemanha estava se levantando, ela estava com um nacionalismo muito forte, estava com patriotismo assim na tampa, estava muito animado. Mas o que é isso que de repente o ânimo de um lado gera um saldo de 47 milhões de mortes? O que é isso que de um lado nós temos uma vontade incrível e de repente o resultado vira tragédia? O que é isso quando casais assumem compromisso um com o outro e de repente, de uma maneira tão agressiva, se separam, se matam, se machucam com palavras? O que é isso que irmãos um dia brincavam juntos, jogavam junto, se divertiam junto, de repente estão tão separados que 10, 15 anos não se enxergam mais? O que é isso que sócios que tinham época de sucesso, de repente se afastam? O que é isso que nos possui e transforma os nossos maiores sonhos em tragédias? O que aconteceu? Tim Keller vai dizer que esse maldito jogo é o jogo de poder. É o poder que manda e que tem a última palavra. E esse maldito jogo de poder é um ídolo. Na prateleira dos ídolos, dinheiro, sucesso, outras coisas mais, tanta outra coisa pode ser. Agora vamos colocar também o poder. Quando o amor pelo povo ou por uma causa se torna um absoluto para alguém, transforma-se
num ídolo. Quando um amor a um povo ou uma causa social ou um partido se tornar absoluto, ele se transforma num ídolo. Isso também acontece com o poder. E se nós estamos falando de poder, o que seria a coisa imediata que nós vamos lembrar? É a política, a economia. Tim Keller está dizendo, isto é um ídolo, dependendo como lidamos com ele. É uma sociedade que perdeu de vista a realidade de Deus e vai buscar no amor romântico, em causas humanitárias, causas sociais, em políticas, em partidos, a sua razão de viver. Quando Deus fica de lado e essas coisas ocupam o primeiro lugar no coração, almejando poder, almejando glória, nós vamos estar lidando com mais alguns ídolos na nossa prateleira. Vamos ver nossos líderes políticos como Messias para suas agendas políticas, como doutrinas salvadoras, seu ativismo político como uma espécie de religião. E nós passamos por isso. Nós passamos por isso na última eleição. Eu confesso, pessoal, estou com 57 anos, eu confesso que eu nunca vi nada igual. Cada 2 anos tinha política, de alguma maneira. Mas o que aconteceu nas últimas eleições para presidente, eu nunca vi coisa igual. Eu não sabia que nós estamos num abismo ideológico. E eu vi coisas, até entre familiares, irmãos na fé, que de alguma maneira eu pensei, caramba, o que está acontecendo? Na minha leitura, é isso que Tim Keller quer dizer. Virou um ídolo. E queridos, e a política, e o poder, e a economia, ela é nutrida por 3 coisas. Primeiramente, ela é nutrida pelo medo. A gente precisa criar um ambiente de pânico, de medo. Se aquele poder entrar de novo, pode crer, vai acabar tudo. Mas se o outro entrar, gente, vocês vão ver, nós vamos voltar à ditadura, então a coisa vai ser catastrófica. Quantas dessas ameaças nós não ouvimos? Mas não é só a política. Isso é uma política também que pode estar no matrimônio. Se você gastar esse dinheiro, você vai ver. Se o dinheiro da herança é isso e aquilo. E a gente vai fazendo ameaças, girando e instigando com medo. Em 89, Kátia e eu, nós moramos na Alemanha por 1 ano. E foi curioso, isso foi bem na iminência da derrubada do muro de Berlim. Nós estávamos lá, foi eu diria assim, uma coincidência fantástica para acompanhar essa história. Mas a Europa estava em polvorosa. Os países da União Soviética, isso tudo estava desmoronando. E os alemães estavam apavorados. E meu irmão, que já mora lá desde 79, eu disse, escuta, Jonathan, como é que é esse lance aí? Por que esse medo? Ele disse, cara, desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha só teve uma ascendência, uma economia ascendente, ano após ano melhorando a qualidade de vida, conforto, tudo melhor, e agora deu uma estagnada. Só a sensação de estagnação, ela não foi aquela continuidade, ela gerou um desespero. Ninguém mais mexia nas suas economias, ninguém mais aplicava, ninguém mais investia. Impressionante. A gente joga com medo para fomentar uma idolatria. Segunda questão, a partir desse medo a gente vai gerar uma dependência. Esse medo, ele nos faz grudar em algo. E esse grudar não é mais sensatez, não é mais inteligência, não é mais reflexão, não é mais lucidez. A partir do medo nós grudamos às vezes. E nos tornamos dependentes de um ambiente altamente tóxico. Não tem nada de bom e nos tornamos dependentes. E finalmente, o que nutre também esse ídolo do poder é a demonização daqueles que pensam diferente. Vocês lembram das últimas eleições também? É simplesmente demonizar o outro, desfazer o outro, falar coisa feia do outro.
Mas isso também acontece em casais que um dia prometeram amor eterno, de repente um demoniza o outro, mas ninguém te obrigou a casar com essa mulher, ninguém te obrigou a casar com esse homem, e você vai demonizando o outro, botando ele tão na lama, jogando tão para baixo, usando os filhos, jogando os filhos contra marido jogando, né, os filhos contra a esposa. Que horror, né? Os sócios podem fazer isso quando se dividem. Enfim. Queridos, por quê? Por que o poder ficou um ídolo tão forte? O filósofo Al Wolters, também um holandês que mora no Canadá, ele diz que, infelizmente, a partir das Sagradas Escrituras, nós temos a concepção, o que gera o mal para a humanidade é o pecado. Erramos, vacilamos, isso gera dor, tristeza, afastamento, tem consequências, é o pecado. Só que essa visão, desde da Renascença, desde lá do ano 1500, o ser humano ele começou a entrar em evidência, se frustrando com a religiosidade e com grande parte razão, porque a igreja na Idade Média ela foi muito abusada, muito opressora, tinha um poder nojento muitas vezes, não vamos generalizar, mas infelizmente é coisa muito feias, em nome do cristianismo. Há uma decepção e você vai criando, então, que o ser humano pode dar conta sozinho. Desde então, esses movimentos filosóficos, literários, outros movimentos, eles fazem, ou a arte também, eles vão projetando o ser humano como centro do mundo. Vem o humanismo, depois vem a ortodoxia, aí finalmente vem também o racionalismo, que vai botando em evidência o ser humano. E hoje nem se fala, o ser humano é o centro do universo. A partir dessa visão, o pecado se tornou antiquado e desinteressante. A gente vai tentar achar uma explicação fora do pecado, não é o pecado. Nós vamos achar uma causa que vai gerar um problema. E para resolver esse problema, essa causa, nós vamos achar uma outra causa, um antídoto para essa causa. A Bíblia diria, confessa o teu pecado, te arrepende, mude. E você vai ter uma nova experiência. O mundo sem Deus vai dizer, tem aqui um motivo, nós temos que resolver isso, estancarmos isso. Estancou aqui, vamos pegar isso aqui e agora nós vamos ter uma solução. O problema é que o ser humano, ele tira pecinhas, e em cima dessas pecinhas ele projeta então o problema ou a solução. Por exemplo, os muçulmanos são o problema do mundo atual. Acabe com os muçulmanos e tudo é resolvido. Vocês acham? Hitler também pensava isso, acabar com os judeus. E quem se acabou foi ele. Outros vão dizer, não. O problema, os muçulmanos falam que é o mundo ocidental. Tem que acabar com os cristãos. Eles que degringolaram eles que realmente avacalharam com o mundo. Aí tem um que vai dizer, o problema é hoje esses casais evangélicos heterossexuais. Esses são, o mundo se abriu, hoje nós temos que ser mais abertos. Esses são, os evangélicos no Brasil é o problema. Tem gente que afirma isso. Outros vão dizer, não. O problema é que tem aquela hoje uma filosofia, uma ideologia de gênero, essa que é o problema da nossa nação. Vocês acham que esse é o único problema da nossa nação? A corrupção tem que sair. A corrupção é um grande problema. Vamos tirar a corrupção dos políticos. Mas se não tirarmos a nossa corrupção, aquilo também não resolveu ainda. Claro que o exemplo vem de cima. Nós poderíamos continuar com outras teses. O problema é a alimentação. O problema é isso. Interessante, a gente tira uma pecinha, a gente promove isso como o problema, e uma pecinha ela é para resolver o problema. E vocês já viram como é engraçado hoje? Eu acho
chego a achar ridículo quando nós temos, às vezes, na televisão, debates em torno de um assunto. Vocês já viram, seja no programa Encontro com a Fátima Bernardes, seja segundas à noite Saia Justa, seja um programa X ou Y, nós vamos ver que cada um, parece que todo mundo é doutor, vocês já viram? Vocês já perceberam? Parece que todo mundo fala se o problema é isso e aquilo, e o Faustão fala, e cada um fala, e fala, e fala, todo mundo fala como se fosse... Cara, todo mundo é doutor, dá a impressão. Não é isso? Quem diz, eu acabei com o meu casamento? Quem diz... Cara, fui um péssimo gerente, acabei com a minha empresa, avacalhei com a minha sociedade. Quem diz, cara, eu quase detonei a minha vida com dependência do álcool, da droga. Quem diz, cara, eu infernizei a vida dos meus filhos. Quem diz, eu compliquei a vida dos meus pais. Quem diz como Davi? Davi aprontou feio, caiu no adultério, matou o marido daquela mulher com a qual ele ficou, a Batseba, e fez todo um esquema muito ardiloso. Veio um profeta Natã para ele contar uma historinha, de havia um cara rico que se apropriou de um cara muito humilde, que tinha uma ovelhinha só, tinha uma festa, ele foi lá e pegou aquela única ovelhinha do vizinho para fazer uma festa aí para quem ofereceu uma festa. E aí o Davi disse, o homem que fez isso tem que morrer. E aí o profeta disse, tu é o homem. Sabe qual foi a primeira palavra que Davi diz aqui? A primeira palavra que ele diz? Pequei. Pequei. Se Davi fosse um cara moderno, hoje ele diria, bom, sabe, meu casamento está em crise, olha, aquela mulher lá não é fácil, ela é bonita. Sabe, eu tenho alguma compulsão pela sexualidade, não está fácil aí. Cara, mas eu vou melhorar. Vou fazer de tudo para salvar meu casamento. Não se fala de pecado, caramba. Só uma volta para os braços do Pai, como o filho pródigo em Lucas 15. Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, porque o pecado sempre tem consequências. O pecado sempre tem consequências e desdobramentos que afetam a tua vida com Deus, sempre. E sempre tem desdobramentos também para o teu semelhante. É preciso experimentar cura, perdão, a partir da confissão e da volta para os braços do Pai, assim como o filho pródigo. Eu quero contar um pouquinho uma história bacana de Daniel, do profeta Daniel, a partir desse texto, capítulo 1, 2, 3 e 4. Não tem como ler, então eu preciso falar. Nós vamos falar do Nabucodonosor. Já ouviram falar esse palavrão aí, Nabucodonosor? Já, né? Ele foi o rei da Babilônia. E assim como nos tempos modernos, como a gente gosta de ter homens poderosos, como a gente gosta de ter ídolos também no governo, assim também Nabucodonosor, ele era um rei mega, ele era poderoso. O reino do norte de Israel já foi, na verdade, invadido pela Assíria, e agora no ano de 587, o Nabucodonosor, ele invadiu então o reino do sul, que era Judá e Benjamim, esse era Israel agora, né? E eles foram invadidos. E pelo que se fala, uma terça parte da população judaica foi morta, uma terça parte ficou lá muito pobre, realmente, e uma terça parte foi então para a Babilônia, e lá eles ficaram 70 anos. Aconteceu que Nabucodonosor também tinha um olhar
E vocês lembram dos jardins suspensos da Babilônia, também considerado uma das maravilhas do mundo? Vocês lembram daquela aula de geografia, história, etc? Lembram, né? Tá? Sim, era um império muito poderoso. E Nabucodonosor ele também trouxe pessoas jovens, principalmente, que fossem líderes, que tivessem falando outro idioma, e que fossem sábios, cientistas da época, pessoas muito inteligentes e que trouxessem uma boa influência para a Babilônia. E aí ele levou Daniel com seus amigos, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois eles mudaram de nome para nome babilônico, então Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eu não vou mais repetir esses nomes porque é muito difícil. Eu só vou falar Daniel com seus amigos, tá bom? Fica mais fácil daqui para frente. Mas é o seguinte, esse Daniel agora com seus amigos estava na Babilônia. E o reinado da Babilônia estava crescendo. E um dia, agora no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. Teve um sonho que tirou ele do equilíbrio. Vocês já viram sonhos que deixam a gente muito doidos, muito angustiado, parece muito realista. Não sonho qualquer, mas aquele sonho que o cara ficou mal pra caramba. Chamou seus líderes, seus sábios, adivinhos, astrólogos, e, enfim. Chamou essa moçada e disse, adivinha o sonho que eu tive. Aí eles... Como adivinhar o sonho que você teve? Fale ele. Eu não vou falar, vocês que não são sábios e adivinhos, adivinhem o sonho que eu tive. Cara, ninguém adivinhou. Aí um deles disse, cara, isso é impossível, estás pedindo, majestade. Ninguém de nós pode adivinhar o sonho que você teve. Você tem que falar o teu sonho. Aí nós vamos tentar interpretar. Negativo. Se até amanhã alguém de vocês não me disser o sonho que eu tive, todos vão morrer. Cara, bateu o desespero geral. Então... o tal de Arioque falou isso para o Daniel disse, peraí, o quê? Amanhã significa nós também vamos perder a vida. Então diz para a majestade segurar mais umas 24 horas aí que nós vamos falar com Deus. Aí eles falaram, veja só, Daniel dividiu o problema com seus amigos, pediu que rogasse a Deus acerca desse mistério. Então Deus revelou a Daniel através de uma visão. Daniel, que era um homem de oração, louva, agradece a Deus e adora a Deus. E nesse contexto Deus revela o sonho. E Daniel então achou os caminhos competentes e foi lá, através do Arioque, chegou para o rei e disse, majestade, o sonho foi esse. Uma grande estátua, a cabeça feita de ouro, ombros e braços feitos de prata, aqui, né, a barriga e o quadril feito de bronze, pernas feito de ferro e os pés feitos de ferro e barro. Foi isso que você sonhou? É isso mesmo, foi isso que eu sonhei. Beleza. Aí soltou uma pedra, sem que alguém encostasse, soltou uma pedra, ela veio rolando, 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 pegou nas pernas, nos pés, triturou, caiu tudo, virou tudo uma grande poeira. E essa pedra foi tomando um formato maior, 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 e ela virou uma montanha. Foi isso que você sonhou? Yes. E ele disse, isso significa o seguinte, você é o cabeça, ouro, você é o must, você é o cara que sabe todas as coisas. Depois haverá um reinado mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. Mas um dia se soltará uma pedra. Essa pedra virá, é um reino que vai se estabelecer para sempre. E vai acabar com todos os outros reinados. Já entenderam que reinado que é esse? Tem uma palavra profética aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quando Nabucodonosor ouviu isso, ele disse, rapaz, que Deus é esse que você tem, que te revelou exatamente isso? Ele gostou. Honrou Daniel com poder e cargos especiais, e os seus amigos também. Cara, começou a viver só na moral. Capítulo 3. Nabucodonosor começou a ficar cada vez mais poderoso, e o poder pode corromper, sim. Ele constrói agora uma estátua para si. E diz que todos, quando tocar a música, precisam se ajoelhar e adorar essa estátua. E, na verdade, um tributo a si mesmo. E aí os 3 amigos de Daniel, que eu não vou falar o nome agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram, majestade,
Interessante que Daniel estava aqui num foro privilegiado, tá? Ele estava à parte aí, né? E os três disseram: majestade, nós não vamos adorar. E eles ficaram em pé, todos se adoraram, e os três lá, os cabeção lá, ficaram em pé. Vocês vão se ajoelhar, nós não vamos ajoelhar. E eles disseram: majestade, nós não vamos nos ajoelhar, mas se vocês não se ajoelharem, vocês vão para a fornalha ardente. Um fogo aí. E aí ele disse: então sai, pode jogar. E daí eles disseram assim: majestade, o nosso Deus, querendo, Ele pode nos salvar dentro da fornalha. Mas ainda que Ele não o faça, nós não vamos nos ajoelhar. E ainda assim nós vamos para a fornalha e preferimos morrer e perder a vida do que nos curvar diante de alguma coisa que não seja Deus. O rei ficou muito irado, mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, e pegaram os três e lançaram dentro. Diz que até os carinha lá, os soldados, que pelo calor da fornalha se chamuscaram todo, e os 3 foram jogados para dentro da fornalha. E aí Nabucodonosor, de repente, ele olha: por que 4? A gente lançou só 3 para dentro. E um parece que é filho dos deuses. Tinha um anjo junto com aqueles 3. Cara, Nabucodonosor se quebra todo e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam, por favor. Aí eles saem. E ele deu um decreto: daqui para frente, nós temos que reconhecer que o Deus dos meninos é um Deus punk. E ninguém pode contrariar o Deus deles. Mas não mudou. Admirou o Deus deles, mas não se prostrou diante do Deus deles. Gostou da fé, mas disse: também não tanto, deixa isso para eles. Capítulo 4. E com isso daí eu preciso encerrar essa história aqui de Daniel. Eita! Rei que sonha, né? Teve outro sonho. Só que agora foi direto para a fonte. Ele sabia que Daniel era um intérprete de sonhos. Ele já vai direto para Daniel. Daniel, e também não pergunta: adivinha o que eu sonhei? Ele disse: eu vou te explicar logo o sonho. Eu sonhei com uma grande árvore que chegava até o céu. Árvore bonita, com folhas lindas, muitas frutas. Os pássaros se aninhavam, havia muita vida, muita beleza, muita flor. Embaixo havia uma natureza muito exuberante. Só que daí veio um sentinela, um guerreiro que desceu dos céus. Cortou a árvore e acabou com toda a alegria. Só ficou um toco. E aí começaram só ainda a ter alguns animais que rastejavam. E Deus tira o espírito do homem, e esse homem se torna um animal que rasteja, que come, que pasta. E aí o Daniel disse: majestade, quisera eu que esse sonho fosse para os seus inimigos. Mas não é não. Esse sonho é para você. Hoje o teu reinado está tão alto que você enxerga o mundo. Virá um momento que ele será cortado, virá um toco. Tudo vai acabar. E vai ser tirado o espírito de você. E você vai virar que nem um animal, pastando. Em outras palavras, você vai ficar louco. Você vai perder o juízo. Você vai ter uma doença psiquiátrica. Cara, isso não afetou Daniel diretamente, mas passou um ano. E agora, Nabucodonosor pensou assim:
Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? E as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quando a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada, e o Espírito sairá de você. E diz que o cara ficou doidão, piradão, durante 7 anos. E aí no versículo 34, passaram 7 anos. Ficou doido, cara, impressionante. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Deus foi misericordioso, deu uma piscadinha novamente de consciência, uma reflexão. Então, quanto tempo foi perdido, quanto sofrimento aconteceu. Então, eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer o que fizeste. Naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu sonho. Meus companheiros e nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Eu agora, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que agem com arrogância. Daniel havia dito que seria cortado, mas sobraria um tronco com raízes. Incrível que Deus, no seu juízo, ainda deixou o tronco ali, com raízes, e diz que brotou novamente. Isso me assusta um pouco, o juízo de Deus, mas também me dá esperança. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero trazer como último ponto uma atualização. Todos, em algum momento, precisam se render à sua fraqueza, mais tarde, diante da morte, e reconhecer-se como aquele, como é que diz, Daniel diz lá no versículo 26 do capítulo 4, que tem alguém que domina nos céus. Os céus dominam. Foi isso que Daniel falou para Nabucodonosor. Os céus dominam. Você precisa reconhecer que os céus dominam sobre você. E sabe o que eu acho lindo aqui nesse texto? Que tem uma palavra profética séculos antes que apontam para Jesus. A pedra que foi solta lá, ela de repente começou a rolar, e rolou e quebrou, acabou com tudo. E essa pedra se transformou numa grande montanha. E não poucas vezes Jesus é tido como a rocha que os construtores rejeitaram, e sobre ela foi construída a verdadeira vida. Isaías vai dizer: confiai no Senhor perpetuamente, porque o seu Deus é uma rocha eterna. Isaías 26:4. Deus é rocha. E sobre essa rocha, quem construir vai se dar bem, quem bater nela vai se machucar. Não é incrível isso? Sabem, queridos, os discípulos também tinham essa esperança da rocha. Mas eles achavam ainda que Jesus, depois da ressurreição, ainda achavam que Jesus ia devolver o reino de Israel. E em Atos capítulo 1, versículo 7, Jesus está lá na iminência de subir aos céus. Ele está lá falando coisas bonitas, dizendo que vai para os céus. E a rapaziada ainda pergunta: Senhor, quando tu vai restaurar o reino de Israel? Jesus nem sequer entra nesse papo, ele apenas diz o que significa sobre os poderes humanos. Isso meu Pai do céu sabe. Mas eu quero dizer para vocês: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Eu ia dizer, virou o disco, trocou o CD, trocou o pendrive, trocou de música.
Ele simplesmente disse: não é isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Esqueçam esse lance de reinos. Tem um outro poder que está entrando em vigência. É o poder do Espírito. São os frutos do Espírito. É o poder do amor. Aqui eu lembro daquela pequena história que aconteceu quando lá nos Estados Unidos teve o auge da crise lá da segregação racial. E Martin Luther King estava fazendo um discurso e de repente alguém chegou perto dele e disse: Martin, eles acabaram de queimar a sua casa. E ele largou tudo onde ele estava, desesperado, foi para casa, porque ele tinha medo que Coreta e a esposa e o seu filho fossem queimados. E quando ele chega lá, a casa está totalmente queimada, mas a mulher e o filho estão vivos. Em torno da casa havia uma multidão de negros. E do outro lado havia uma multidão de brancos. E aí, Martin Luther King, as pessoas estavam com tochas na mão, era noite, estavam com garrafas quebradas em punho. Martin Luther sobe na varanda, ainda que sobrou lá, e disse: pessoal, baixem os sarrafos, larguem as garrafas. E o povo negro gritava: Martin, adiantou você com a sua lei do perdão, do amor, adiantou alguma coisa? Ele disse: larguem, vão para casa. Não é dessa maneira. E o povo foi baixando, se aquietando, e a multidão se dissipou. Haviam policiais brancos que diziam: se naquela noite alguém tivesse largado uma sarrafada, alguém outro, ter jogado uma pedra, ninguém mais seguraria nada. Seria uma carnificina só. E Martin Luther King diz: esta é a maior arma. É a arma do Espírito. É a arma do amor. É este o reino que tem promessa. É esse o reino que transforma casamentos. É esse o reino que salva vidas. É esse o reino que traz filhos pródigos de volta. É esse o reino que cura. É esse o reino que permanece. É esse o reino que será eternamente. O poder do Espírito. Aqui eu lembro uma pequena história, com essa eu encerro. É uma história inventada. Havia um guerreiro que era temido pela sua brutalidade, sua habilidade com a espada, com a lança, cheio de parafernálias. E ele estava entrando numa pequena aldeia. A multidão saiu correndo apavorado, porque aquele terrível guerreiro apareceu, forte que um Hulk. Havia um velho sábio. Eu estou velho, eu não quero sair correndo, nem consigo. Eu vou ficar aqui na minha sacada, na minha varanda, eu vou esperar, vamos ver o que acontece. E aquele guerreiro apareceu e disse: ei, meu velho, te zanca. Ele disse: fulano, guerreiro, eu sei que eu não tenho força contra você, mas eu tenho um pedido antes de morrer. Você pode me conceder? Fala, velho. É o seguinte: escolha uma árvore aqui, dessa floresta. Mostre como você consegue decepá-la, cortar os galhos e o tronco. Para que ele pegou a espada dele afiada, tchá, tchá, 2 toques, cortou tudo, triturou aquela árvore. E aí o velho diz: agora, vá lá, junte de novo. Aquilo que você desfez, una de novo. Colhe, faça a árvore voltar ao que ela é. Ele disse: velho, você está ficando louco? Ele disse: louco é você. Se você acha que poder é destruir, é brigar, é arrebentar, é ser bocudo, é ter razão,
Isso não é poder. Isso é fácil fazer. Difícil é unir duas pessoas. Difícil é reconciliar. Difícil é perdoar. Difícil é atrás e chamar de volta. Se você quer ser forte, então aprenda primeiro. Largue essas armas e viva o poder de refazer. Esse é o reino de Jesus. É o reino da transformação. Esse é o reino do amor de Deus. De refazer, de reconciliar, chamar de volta, achincalhar, quebrar, expulsar, abandonar. Isso é fácil fazer, o mundo faz isso muito bem. Mas nós temos o poder do Espírito. Os discípulos queriam: quando vais restaurar o reino de Israel? E Jesus diz: não, recebereis poder, o dinamis, a dinamicidade, a capacidade do Espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas, aqui, lá, adiante e até os confins da terra. Queridos, nós precisamos desejar de novo, ardentemente. Eu quero dizer isso para vocês. Vamos começar esse ano desejando a força, o poder do Espírito.